Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos de hoje para o atendimento ao requerimento de convocação dos representantes da Sabesp para prestar esclarecimentos sobre a qualidade da água fornecida pela concessionária. Estão presentes aqui no plenário o senhor Emerson José dos Santos, diretor regional, a Gabriela Cie de Azeredo, gerente regional, o senhor Valdir Cândido, gerente de divisão, o senhor Sávio Evaristo Ribeiro Martinez, gerente de controle e qualidade, e a senhora Sandra Garcia Lopes, gerente executiva. Registramos também ainda a presença dos vereadores Isaac do Carmo, Dentinho, vereador Neneca, vereador Richardos da Padaria, vereador Nicola e o vereador Gessé Silva. Se tiver mais algum vereador aí, por favor. Também presente neste trabalho, Lucas Alves, chefe de gabinete da vereadora Vevida Rádio, o Vinícius Nunes, assessor parlamentar da vereadora Thalita Cadeirante, e também José Rômulo Pavan, assessor parlamentar do professor Edson. Esta convocação transcorre sobre o que determina o artigo 249 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taubaté. O convocado terá até 30 minutos para a sua explanação. Durante este tempo, não são permitidos a partes a sua fala sobre nenhuma hipótese. Na sequência, os senhores vereadores poderão interpelar o convocado, para tanto, terão 5 minutos cada vereador, podendo assim, de acordo com a conclusão do raciocínio, ter mais algum acréscimo de acordo com a determinação do presidente. Dando início aos trabalhos, concedemos a palavra, nesse momento, o senhor Valdir Cândido. O senhor tem alguma apresentação para fazer nesse início, senhor Valdir? Boa tarde, Moisés. Temos uma apresentação. Tem que apertar, tá apertado? O som lá. Tem que apertar e segurar, tá bom? Tá ouvindo? Boa tarde, Moisés. Temos sim uma apresentação, tá com a mesa. O Emerson vai fazer a apresentação para nós, nosso diretor regional. Senhor Emerson, o senhor prefere usar ali a tribuna ou aí mesmo para ir fazendo a apresentação dos slides? Não, aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Só tem que ficar segurando para não interromper o som, tá bom? TV Câmara, ele tem um material para apresentação, peço que coloque, divida a tela aí e coloque para a gente. Nós vamos dar 30 minutos, então, para as explicações. Prontinho. Boa tarde, senhores vereadores. Em nome do vereador, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes e a Sabesp agradece a oportunidade de estar aqui para prestar os esclarecimentos e sempre que precisar estará à disposição. Então eu trago um pouco aqui inicialmente um contexto do município de Taubaté, né, que a gente tem aí 113 mil ligações de água ativa, 108 mil ligações de esgoto, uma extensão aí de 1.200 quilômetros de rede de água. Temos 2 captações de água aqui na cidade, uma ETA, 2 poços artesianos, mais de 20 reservatórios, mais de 38 milhões de litros aí armazenados, 13 estações elevatórias de água tratada, 658 quilômetros de rede coletora de esgoto, elevatórios de esgoto 23 e 6 ETs. Apresento aqui também o novo contrato, né, que, com data de eficácia do 23/7/2024, onde a gente tem aí 1,9 bi de investimentos previstos até 2060
para o município de Taubaté. Esses investimentos compreendem a universalização, renovação de ativos e a manutenção de todos os sistemas de água e esgoto da cidade de Taubaté. Aqui, fotos das nossas captações, né, do Rio Paraíba e do Rio Una, que tem uma vazão aí combinada de aproximadamente quase 1.600 litros por segundo para abastecer toda a cidade. Por favor. Aqui é a foto da nossa ETA, né, com uma produção nominal de 1.450 litros por segundo. Nela a gente pode ver uma foto ali, o desenho do reservatório à esquerda, né, que a gente também tem reservatório lá para garantir a segurança hídrica do município. Aqui fotos de alguns reservatórios principais, aí onde compõe esse volume armazenado de água, né? Então, para trazer aí o tamanho da nossa capacidade instalada de armazenamento de água na cidade. Aqui vou falar um pouco das obras em andamento, né? Que traz ao foco aí a questão da qualidade da água, e essas obras, elas são importantes para que a gente garanta e venha garantir aí a manutenção da qualidade da água. Aqui é um investimento aí de aproximadamente 12 milhões e meio aí, que começou no final do ano passado, tem um prazo de conclusão aí até o final deste ano, que é a proteção, né, do talude da nossa captação. Essa obra está andando a todo vapor lá e é um investimento importante para que a gente continue aí podendo fazer uma captação adequada e garantir a qualidade da água aí no manancial do Paraíba. Aqui traz um pouco do trabalho que tem sido feito aí dos remanejamentos das redes, ramais de água, né? Redes antigas, às vezes de ferro, algumas incrustadas, que aí a gente traz aqui o andamento desse contrato que deve finalizar agora até o meio do ano, né? Um investimento de mais de 6 milhões, onde a gente vai concluir aí com quase 22 quilômetros de rede de água tratada remanejadas, e a substituição de aproximadamente mais de 1.500 ramais, né? Isso contribui aí para que a gente ataque de frente aí o problema da questão da qualidade da água. A foto de mais algumas obras aqui, eu ressalto aqui as obras, né, e o porte delas, a interferência, né, trabalhar às vezes no centro da cidade, no subterrâneo, onde a gente tem que fazer sondagem, tem que interferir com a infraestrutura de outras concessionárias, né? Então, mas a gente tem encarado esse desafio e feito esse trabalho aí para que a gente continue renovando os ativos da cidade, né? E esse é o propósito aí da Sabesp, garantir a qualidade do seu produto. Esse contrato aqui em andamento também, com um investimento aí de mais de 17 milhões, aí começou no começo desse ano e vai até o final de 26. Nós já estamos ali na região da Gurilândia, né? Então, a gente tem um total de mais de 12 quilômetros de rede para remanejar, e a implantação de um reservatório que fica na cidade de Deus Baronesa, que vai atender mais de 10 bairros aí, com uma população aí de mais de 15 mil pessoas. Qualidade da água, né? Como que surge esse tema, né? Então, a relação direta, né, entre a falta d'água e a cor, a turbidez da água, né, acontece quando a gente tem aí, às vezes, a parada do nosso sistema, que pode acontecer por diversos motivos, depois eu vou comentar aqui do lado, e às vezes o retorno desse abastecimento provoca aí alterações temporárias, né, na cor da água, o aspecto que ela chega nas torneiras. E a gente, apesar de procurar evitar isso, né, mas ele acontece, é um problema que acontece, a gente reconhece que acontece, e estamos trabalhando para minimizar ao máximo isso aqui na cidade de Taubaté. Então, a gente tem descargas de pontos estratégicos, né, e estamos ampliando isso, monitorando isso, reforçando isso com o nosso time de operação, para que a gente evite ao máximo e a percepção da população seja mínima quando isso acontecer, né? Então, que pode acontecer, às vezes acontece, mas é importante que a gente tenha os nossos planos de contingência para minimizar esses impactos. E as paradas, elas acontecem às vezes por vandalismo, furtos e roubos, né, que ocorre aí na nossa cidade, rompimento das nossas próprias redes, né, às vezes por alguma intervenção de terceiro, alguma obra, isso pode acontecer também. A falta de energia por parte da concessionária e paradas no sistema devido à renovação da infraestrutura. Então, é importante comentar, né, queria comentar aqui, esse volume de obras que a gente está fazendo. O próximo passo é a interligação de todos esses sistemas, que num curto espaço de tempo pode trazer algum transtorno temporário, né? Porque a gente vai interligar toda essa malha, colocar essas redes novas para operar, e a gente pode ter
um pouco de gerar aquilo que a gente não quer gerar, né? A alteração dos parâmetros momentânea enquanto a gente conclui as interligações. Mas isso vai ter que acontecer, a gente vai comunicar, né, vocês, comunicar o Poder Executivo também, para que a gente tenha, chegue essas informações para a população e os efeitos sejam do benefício da obra e não da gente ter mais reclamações. Então, esse é o trabalho que a gente quer fazer. Como eu já disse, né, nos slides, né, a gente vem renovando aí os ativos, substituindo redes antigas por redes novas de PVC, redes com revestimentos, PAD, que é um material muito bom. Até 2023, mais de 142 quilômetros de redes trocado, né, 12 mil ramais. Em 24 já foram mais de 23 quilômetros, 23 mil quilômetros. E 12 mil de redes antigas, né? 12 quilômetros de redes antigas. E a gente tem planejado aí para 2025 mais de 10 quilômetros em andamento, né? Então, já estamos em execução aí com mais de 8 quilômetros de rede para eliminação de pontas, né? Que é onde a água fica parada, acumula, a gente está fazendo essas interligações, né? Então, 191 descargas estraladas. E é isso que a gente está adequando também o nosso sistema de tratamento de água para que a gente consiga combater essa questão da alteração dos parâmetros aí momentâneos. Seguindo na renovação de ativos, aqui é um pouco do mapa, né, do que a gente já fez até agora. Essas áreas em vermelhos é o que a gente tem mapeado para dar sequência no nosso trabalho de renovação, né? Então, pegando aí as redes mais antigas, os bairros com maior índice de concentração de reclamação. Então, a gente tem tudo isso mapeado e temos feito esse trabalho para atingir isso, né? E hoje, complementando, né, vereadora, a gente tem aí um prazo de universalização até 2029. E eu costumo falar que o nosso curto prazo agora, né, em termos de saneamento, para a gente atender todo mundo e fazer as nossas ações, o curto prazo é 1 ano, o médio prazo 2 anos ou 3 e o longo prazo 2029. A Sabesp tem que atender aí todas as cidades, né, em especial aqui Taubaté, provendo toda a região da cidade com água, esgoto e também fazer uma distribuição adequada do nosso produto. Aqui é o quadrinho resumo, né, mais de 235 quilômetros aí assentados para substituir aí 148 quilômetros de redes antigas. Aqui é um pouco dos reservatórios que a gente tem na cidade, né, que dá uma capacidade de abastecimento, resiliência do nosso sistema. Aqui mais algumas fotos das obras, né, que assim, o porte, a intervenção, né, não é fácil escavar, faz buraco, faz vala, interrompe o trânsito, né, isso gera um transtorno, mas a gente quer agilizar isso para que no final a gente tenha aí um produto de qualidade, continue entregando uma água de qualidade, uma infraestrutura renovada e a gente possa cumprir o nosso contrato aí com êxito até 2060. Todas as reclamações, né, as nossas providências em relação aí à qualidade da água, todas as reclamações de qualidade da água recebidas através dos nossos canais são atendidas, inclusive com visita de equipe, né, a gente manda a equipe na casa dos moradores. A gente verifica o cavalete, a gente analisa, conversa com os clientes, faz a coleta, dá um retorno disso e a gente se coloca à disposição, né, para todo cliente que fez uma solicitação, sentir que teve algum prejuízo em relação ao abastecimento, que a gente pode analisar essa conta, né, se necessário, fazer uma reforma e também o procedimento se houve algum sinistro, algum dano em função da qualidade momentânea ter alterado ali a cor, algumas coisas acontecer, a gente fechou um procedimento, distribuiu para o executivo aqui da cidade, para informar as pessoas que muitas vezes entram em contato com a prefeitura e saber como fazer a restituição desses danos, se a gente entender e foi causado aí por essa questão da água. Era isso que eu tinha para apresentar no momento e aproveitar aqui o tempo que eu disponho, né? Apresentar aqui também a Gabriela, gerente regional do Vale do Paraíba, primeira mulher aí a assumir a área do Vale do Paraíba, está chegando aí, veio do mercado, tem bastante experiência, né? Já está trabalhando aí
e já entendeu a situação aqui de Taubaté, criou um grupo de trabalho e vai estar focado nesse trabalho aí para que a gente consiga dar uma resposta rápida para a Câmara, para a sociedade, para todas as pessoas aqui de Taubaté. A Sandra também é a nossa gerente executiva de Relações Institucionais, né? A Sabesp tem uma diretoria de Relações Institucionais para atender aí o município, a Câmara de Vereadores, né? Então, mais uma diretoria importante e é dessa forma que a Sabesp quer trabalhar, né? Dando importância a quem aí, aos municípios que têm um contrato com a gente. O Valdir, gerente aqui da cidade, e o Sávio, nosso colega aqui também, é o gerente da qualidade da água aqui, que se tiver alguma pergunta pode contribuir, que faz o acompanhamento aí de, só em 2024, mais de 4.000 amostras foram coletadas para que a gente tenha os resultados e tenha as informações da qualidade da água distribuída aqui no município de Taubaté. Era isso que eu tinha, obrigado pela oportunidade. Bom, vamos lá, obrigado, senhor Emerson. Tem mais algum dos senhores que gostaria de fazer alguma consideração antes de eu deliberar aqui para os vereadores? Bom, eu queria também registrar a presença do vereador Bob, Rodson Lima Bob, presente aqui com a gente no plenário. E eu tenho aqui a ordem de chegada dos vereadores. Antes de eu passar a palavra aos vereadores, tem algumas considerações aqui, algumas ponderações que eu gostaria de fazer. E eu vou fazer a pergunta e vocês vejam aí quem que vai responder, tá bom? Por gentileza. Tem um vídeo também que deve estar quase pronto lá, né? Tá lá no TV Câmara, Adão? Tá. Solta o vídeo pra gente começar as perguntas, então, por gentileza. Teve pessoas nas redes sociais questionando a casa. Tá com Mas som? vocês não estão nem azul, porque vocês tomam água mineral, tomam água com gás, né? Mostraram até uma nota lá de compra da Câmara. É muito simples. A gente é do povo, a gente é pelo povo. Se o superintendente não tem coragem de tomar essa água suja, nós temos. Nós somos muito macho, nós somos muito homem nesse lugar. Do que a gente fala, do que a gente assume. Então, eu tenho coragem de tomar essa água. E eu vou tomar, porque eu faço parte da população, sou representante nato da população, só torço para mim não vomitar depois. Mas se fizer mal, a gente já sabe onde a gente vai. Isso daí foi uma das loucuras que foi feita em 2021, né? Numa das convocações aqui da Sabesp. Sabe por que eu fiz essa loucura? Que nós, vereadores, somos eleitos pelo povo e a gente representa o povo. A gente tem que usar o mesmo serviço que o povo. Eu fiz essa loucura porque tem uma parcela muito grande da população, senhor Emerson, que não tem recurso para comprar filtro, para comprar galão de água, para comprar garrafinha de água. Não tem condições de comprar um filtro, alguma coisa que coloque na caixa d'água. Não tem condições de pagar uma manutenção na caixa d'água. São uma população de baixa renda mesmo. Aqui em Taubaté, tem muitas comunidades assim. Então, tem uma grande parcela da população, uma grande parcela aqui em Taubaté, não tem nem acesso à internet, às redes sociais, não sabe o que tem que fazer para poder ser ressarcido, ter esse abono, essa devolução. Então, assim, tem pessoas que não têm, eles ficam lá esperando a água encardida sair para depois tomar. E muitas das vezes está com muita sede, tem que fazer alguma coisa, acaba utilizando aquela mesma água encardida. Aquelas garrafas que vocês viram lá, simboliza cada bairro. Eu recebi da Chácara Silvestre, recebi do Quiririm, recebi do Jardim das Nações, da região central, do Secap, do Bonfim, da Gurilândia. Eu recebi do Parque Ipanema, da Estiva, do Parque Aeroporto. Eu recebi de várias, e cada garrafinha daquela que os munícipes traziam para a gente, eu colocava, Parque Aeroporto. Essa daqui veio do Secap. E o nome da pessoa. A gente faz de forma transparente, não tem manipulação. Do jeito que as pessoas traziam, pode ver, tinha uma estava na garrafa de 2 litros, outra estava numa garrafa de 600, outra estava numa garrafa de 1 litro. Por quê? Aquilo lá foi a população que me trouxe. Então, aquele ato que eu fiz aquele dia ali, eu fiz uma pergunta para o superintendente. O senhor teria coragem de tomar essa água que é fornecida para a população? Sabe qual que foi a resposta? Se sair realmente do cavalete, eu teria coragem. Eu não sei se ele quis dizer que a população manipulou aquela água e trouxe, ou se eu estava faltando com a verdade e atingi aquela água com algum corante, alguma coisa.
Mas a resposta dele foi essa: se eu ver saindo o cavalete, eu tenho coragem de tomar. Então, esse tipo de coisa é inadmissível. Senhor Hermes, cada vez que acaba a energia na cidade de Taubaté, é um perereco nos bairros. A população fica apavorada. Depois vai ver na caixa d'água, está um lodo dessa grossura, assim, de barro. Tem gente que tem condições de pagar, mas tem gente que não. E tem gente que não sabe como fazer. Então, a nossa indignação é essa. Até quando vai durar, toda vez que acaba a água, esse transtorno para a população? Tá? Essa é a primeira colocação, por isso que eu fiz aquela loucura. Para muitos foi uma loucura, foi mesmo, porque eu fiquei 3 dias com disenteria, né? Fiquei com diarreia, fiquei mal 3 dias, mas fiquei em casa, sem ninguém ver eu passando mal. Mas assim, eu representando a população, eu representei a população. Se o senhor perguntar para mim, se teria coragem de tomar de novo? Eu não teria coragem de tomar, porque eu sei a reação. Mas tem gente que sofre. E um dos fatores das UPAs estar lotada tem a ver com a água. Às vezes as UPAs ficam lotadas de gente, tem a ver com a água. Então, assim, eu queria fazer um pedido encarecidamente nessa convocação, para que vocês tomem providências. Eu tenho algumas perguntas aqui no que diz respeito a contrato, prestação de contrato. Nós somos fiscalizadores, nós temos que ver se o contrato está sendo realmente prestado, está sendo cumprido, né? Então, por isso que eu queria fazer essa primeira abertura aí. Os vereadores também estão aí ansiosos para poder contribuir, falar, questionar. Vocês, que esse é o momento, tá? Pois não. Vereador, boa tarde. A gente também, quando vê um vídeo desse, né, como profissionais do saneamento, eu estou há 33 anos na Sabesp, incomoda a gente e a gente acorda e levanta todo dia para que isso não aconteça, né? Então, a gente está sensibilizado, né? E já tem um trabalho em andamento. Alguns dos bairros que o senhor citou aí, o senhor pôde ver na minha apresentação, que a gente já está trabalhando, remanejando. A gente tem uma preocupação com a questão de energia aí, temos conversado com as concessionárias, estamos ampliando aí a nossa questão de geradores nas nossas instalações para que esse problema seja minimizado. Então, tem um trabalho aí construído, um trabalho bem planejado, para que a gente tenha uma resposta rápida aí de médio prazo, né? E como eu comentei aqui, acho que a gente tem um investimento aí de quase 2 bi em Taubaté, que vai trazer essa tranquilidade para nós, né? Em todas as regiões, em todos os bairros, que a gente tem esses problemas minimizados, né? Só para trazer aqui um título de informação, acho que a gente teve um boom de reclamações no final do ano. Dezembro foi muito complicado, a gente reconhece isso. Hoje a gente já está com uma média aí de menos de 100 reclamações mensais. Isso tá nos mostrando que estamos no caminho certo, mas não vamos parar, né? Todos os locais mapeados, como eu mostrei aqui na minha apresentação e o mapa, a gente vai dar sequência nesse trabalho, vai poder ser acompanhado. A gente tem um grupo, né? E a gente fica à vontade aí para prestar esclarecimentos, reuniões técnicas, visitas em campo, o que for necessário fazer para que tenha uma compreensão da onde a gente precisa agir, o que essa peça precisa investir, né? Esse valor de 2 bi, ele é um valor de referência, mas tudo que for necessário de recurso para que a gente universalize, entregue aí ativos de forma correta em cada município que essa BES tem, será feito, né? Esse é o compromisso da empresa. O nosso contrato está aí para que a gente cumpra isso, né? É um desafio que a empresa topou trazer a universalização para 2029. Então, não dá para a gente falar de universalização sem falar na garantia da qualidade da água distribuída também. Então, esse é o nosso compromisso, vereador. Todo esse time que está aqui comigo, né, está bastante sensibilizado, e a gente vai dar esse olhar especial aí que a gente tem com vocês aqui em Taubaté. Tá, obrigado, senhor Emerson. Olha só, eu percebi, analisando o contrato da Sabesp, eu percebi que tem vários anexos, né? Tem vários aditivos, vários anexos. E eu, estudando um pouquinho, eu dei uma olhada e eu tenho uma pergunta para fazer. Qual foi o resultado dos indicadores de qualidade do produto que formam o fator que é previsto no anexo 7, o item 5? Quem que poderia responder isso para mim? O Sávio pode apresentar os números de 24, por favor? Ok? Me ouvindo, né? Quer
faço de novo, novamente? Não, pode repetir, por gentileza. Qual foi o resultado dos indicadores de qualidade do produto que formam o fator que é previsto no anexo 7, item 5? Eu não conheço o contrato e o anexo, mas se o fator estiver mencionando o índice de conformidade da qualidade da água na rede de distribuição, em 2024, com 4.400 e alguma coletas e análises realizadas, nós tivemos um índice de 98,4% de atendimento. Ano 2024, sistema de distribuição. Os 3 primeiros meses de 2025, 98,3% de atendimento, mas o indicador ele é composto por vários parâmetros. Esse número que eu estou apresentando é apenas para cor e turbidez, que é o que, de fato, a população percebe, que é um parâmetro de percepção e de rejeição ao consumo. Que é visualmente percebível, né? Visualmente percebido, tá. Até no próprio filme que o senhor vereador apresentou, né? Dá para consumir algo daquele jeito. Pois é. Bom, nos casos em que os taubatianos têm prejuízos em decorrência dessa água suja que eu mostrei lá no vídeo, como caixa d'água suja, boia quebrada, roupas inutilizadas, eletroeletrônicos, como máquina de lavar e tal, e outros. Qual o procedimento da Sabesp para o ressarcimento? A gente já fez um material específico para isso, né? Até ajuda com a nossa área de relações institucionais. A gente pode até entregar isso hoje aqui, vereador, e que contém as orientações, né? A gente recebe essa demanda através dos nossos canais de atendimento, faz uma visita, identifica o que foi ali que aconteceu, né? A gente chama isso de sinistro, identifica esse sinistro, faz um orçamento, né? O nosso cliente apresenta os orçamentos e a Sabesp dá sequência no ressarcimento desses prejuízos. Então, isso tem um procedimento dentro da empresa e a gente segue ele e vamos continuar seguindo. Peço que divulguem esse material para que a população tome conhecimento, tá bom? Se puder deixar também disponível para os vereadores, cada um disponibilizar suas redes sociais, sua base de contatos, porque isso é muito importante, a população ter conhecimento disso. Combinado. Tá? A outra pergunta é, esse ressarcimento tem um prazo limite? Apurado os orçamentos, fechado aí o valor com o cliente, a gente consegue fazer isso entre uns 60 dias. Tá. A empresa já foi multada pelo descumprimento contratual em decorrência dessa água suja que fornece aos taubatianos? Senhor vereador, no momento eu não tenho conhecimento de ter sido multada, não. Acredito que não. Prefeitura. Tá vendo? A gente vai precisar levantar isso, nós vamos levantar por forma de requerimento, de forma oficial, questionando a prefeitura sobre isso. Essa água suja descumpre o previsto no anexo 2, item 7, incisos 4, 5 e o 10º, que determinam a comunicação aos usuários de qualquer anormalidade no padrão da qualidade da água. A não realização do controle de qualidade da água e fornecer água fora dos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde, isso já foi apurado em alguns processos administrativos, ou apontado por algum órgão de fiscalização e controle? Nós temos casos pontuais de alerta por vigilância sanitária da própria Câmara, que já solicitou também algumas informações. Comprovação de multa também não tenho conhecimento, mas os atores têm a sua atividade, sua responsabilidade descrita lá na legislação vigente da potabilidade da água, que é a portaria 888. Então tem lá o município com a sua Secretaria de Saúde, através da vigilância sanitária, tem o Estado e tem a concessionária, no caso, quem representa o sistema de abastecimento de água, que lá é chamado de SAA, né? SAA. Se todos lá desempenharem o seu papel, tudo corre muito bem. Essa questão da pontualidade de uma anomalia, como a água mostrada pelo senhor vereador, ela é interpretada de uma ação imediata pela operação, quando ela ocorre, desde que tenha conhecimento, e para uma interpretação de recorrência, que está previsto no artigo 44, parágrafo 5º da mesma legislação que eu citei, tem que ver um histórico e não de forma pontual, para se ter uma ação mais efetiva, como troca de rede, melhoria no tratamento. E isso é caminhado dessa forma: identificação,
Identificação, ação imediata, se ela é pontual, e se for recorrente, um plano de ação para melhoria, como estão executando as obras aqui em Taubaté. Tá. Uma última pergunta para mim passar para os meus colegas, que eu tenho um monte de questionário aqui, um monte de questionamento, mas eu vou transformar ele em documento oficial para vocês responderem depois, tá bom? Eu quero compartilhar um último questionamento aqui. A empresa avaliadora e verificador independente já foram contratados? Não está saindo o som. Segura. Agora sim. Boa tarde. Boa tarde. Sim, a empresa já foi contratada, ela já está trabalhando, né? O verificador independente, ele foi contratado pela Sabesp, mas escolhido pela Arcesp, e ele verifica todos os dados antes desses dados irem para a Arcesp. Sabe né? me dizer quando isso? Quando foi isso? Isso, eu não sei precisar o mês, tá? Mas ela já está trabalhando. E é importante falar que a apuração desses indicadores vai ser agora em junho, julho, tá? Principalmente do de qualidade. Se me permite, eu tenho um pouco mais de informação. Tinha, né, a Baixada Santista também como responsabilidade. Em março, eles passaram por lá para começar essa checagem de como nós trabalhamos e, de fato, validar a nossa forma de trabalho, os dados que nós geramos como verdadeiros. Então, em março, eu já tive essa visita lá em Santos. Tá. Os investimentos obrigatórios previstos no anexo 2 já foram realizados? Então, o anexo 2, né, senhor vereador, fala de 1,9 bi, né, que aí é até 2060, 325 milhões até 2029, para que a gente universalize, né, e parte disso já está contratado em andamento. Maravilha. Bom, com a palavra agora, pela minha ordem aqui, o vereador Neneca, Bilili, Isaac, Richardson, Gessé, Dentinho, Nicola e Bob. Vamos seguir? Beleza, vamos lá. Com a palavra, o meu colega, vereador Bob, Rodson Lima Bob. Som. Aí. Primeiramente, cumprimentar a todos os telespectadores da TV Câmara, responsáveis aqui da Sabesp. É um prazer, uma honra estar aí discutindo, debatendo e vocês entendendo a demanda da população que chega até os vereadores aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas, eu cito o artigo 6º do Código do Consumidor, que diz assim: o consumidor tem direito a produtos e serviços que não representem risco à sua saúde. A água contaminada fora dos padrões de potabilidade é uma violação desse direito. E o segundo artigo, o artigo 12 e 14, diz assim: a empresa responsável pelo fornecimento de água responde objetivamente por danos causados, ou seja, é necessário culpar apenas os defeitos no serviço. Baseado nesses dois artigos do Código do Consumidor, eu apresentei aí para o prefeito uma indicação para que ele pudesse conversar com a Sabesp sobre a possibilidade de, toda vez que o consumidor apresentar que houve o consumo ou a entrega da água fora dos padrões que especificam de qualidade, para que a empresa fizesse o desconto na conta. Vamos supor, vocês têm aí o monitoramento, uma região X da cidade. Vocês sabem que aquela região foi prejudicada. Ficou 2 dias prejudicado. Mandei para o prefeito para ver se tinha como entrar em contato com vocês, para ver se tinha como descontar na conta do consumidor. Porque o artigo aqui fala, o Código do Consumidor fala, toda vez que o produto não for entregue de forma adequada, você não é obrigado a pagar por aquele produto. Em vez da prefeitura multar a empresa, que não vai trazer benefício nenhum para o munícipe, a gente começar a ter essa prática de vir descontado na conta do munícipe, para fazer um pouco de justiça por conta desses fatos que eles são prejudicados quando acontecem essas questões aí dessa água vir impossibilitada para uso. A primeira pergunta era essa. A segunda pergunta, e eu fiz há um tempo atrás, também fiz há uns 5 anos atrás, mais ou menos, quando teve uma outra audiência, é se a Sabesp tem algum planejamento de recuperação da mata ciliar da bacia do Una, uma vez que a empresa faz a captação da água lá. E se nós não
cuidarmos da natureza, não cuidarmos da mata ciliar, daqui a pouco o rio vai acabar, vai começar a assorear, e aí a empresa não vai ter de onde mais tirar o seu produto. E eu entendo que o seguinte, que toda vez que você trabalha com um produto, você tem que preservar para que ele continue a produzir e para que você possa entregar para o seu consumidor. Então, são essas duas perguntas, sobre a mata ciliar do Rio Una, a recuperação, se a empresa tem esse projeto, e a possibilidade de desconto na conta do munícipe quando ele reclamar, fazer uma média de consumo aí durante o mês. Faltou 2, 3 dias, desconta os 3 dias, fica muito mais fácil e a gente faz aí um senso de justiça para quem está sendo prejudicado lá na ponta. Eu vou responder a primeira em relação à conta, né? Como eu até mostrei na minha apresentação, vereador, isso já pode ser uma prática, né, de reformar. Isso, na visita que a gente teve com o prefeito, ele pediu isso, a gente tem procedimento para isso. E assim como a gente fez aqui, já divulgamos aí para a Câmara a questão do sinistro, a gente vai fazer essa divulgação também da questão da reforma, quando for identificado algum problema persistente que não corresponda com o consumo adequado do nosso produto. Agradeço, e se puder passar para a gente essa informação, para que a gente contar as pessoas, é de suma importância. Quanto à questão da mata ciliar, né, da recuperação do Rio Una, a Sabesp tem várias ações, né, com relação ao meio ambiente, ao reflorestamento. Necessariamente para o Rio Una, eu não tenho conhecimento de como está o andamento disso, mas a Sabesp, como o Emerson mostrou na apresentação, o foco é na captação, por exemplo. Ali vocês viram uma obra que é uma preservação de erosão, isso preserva o corpo d'água, né, que nós temos que manter para conseguir retirar a água e para manter ele intacto ali, sem prejudicá-lo, né? Porque a captação de água, ela também, nós temos que ter a preocupação de retirar a água e não causar danos ao corpo d'água. Então, isso a Sabesp faz, né, em toda a captação. Agora, ações maiores de recuperação de mata, isso, assim, não está no nosso escopo de trabalho, mas a Sabesp, ela participa de várias ações aí em parcerias, né? Isso a gente pode ver se há alguma ação que a gente possa participar, tá? Satisfeito, Bob? Satisfeito. Muito obrigado. Agradecer aos vereadores também por me dar a oportunidade de fazer essa pergunta, porque eu tenho outra agenda agora às 15h30 e já estou atrasado. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Nicola. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, pessoas que nos acompanham da TV Câmara e os diretores aqui da Sabesp. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa tarde. Haja visto que a Sabesp tem feito vários reparos, reformas de tubulação, vários trabalhos aqui na cidade de Taubaté. E quando vocês perfuram o asfalto da nossa cidade, a gente tem visto relatos de que o asfalto que vem em seguida colocado pela Sabesp ou pela prestadora de serviço que a Sabesp contrata é de uma qualidade inferior, onde normalmente afunda ou temos vários tipos de problema nesse tipo de asfalto, que depois que a Sabesp fez o serviço, o asfalto fica prejudicado. E também tem relatos de que a areia que é usada para esse tipo de serviço é uma areia retirada ali do Rio Una, onde sabe-se que é uma areia que contém muito barro e ela não seria própria para poder ser usada nesse tipo de serviço. Então, eu queria saber da parte de vocês se tem alguma medida que vocês possam melhorar esse tipo de serviço para que a população não seja prejudicada, no sentido de que os danos nos automóveis das pessoas que utilizam o asfalto sejam prejudicados. Então, queria saber se vocês têm alguma medida para melhoramento do asfalto pós-serviço da Sabesp. Obrigado. Obrigado, vereador, pela pergunta. Esse é um tema que a gente é bastante sensível também e a gente tem trabalhado com as nossas empresas, né, e em particular nas pequenas manutenções, né, onde ocorre diversos buracos por dia.
E então a gente está trazendo um modelo de contrato diferente, onde a gente vai ter o controle tecnológico, né, para fazer o acompanhamento dessas reposições, trabalhar com o padrão especificado por cada município. E dentro do nosso contrato a gente tem um indicador de prazo de reposição, e aí para esse contrato também novo está trazendo o índice de conformidade da reposição. Não é só fazer rápido, é fazer bem para que aquilo não afunde, né? Então a gente vai ter uma empresa que vai acompanhar a recomposição disso com as diversas camadas, base, subbase, asfalto de qualidade, reposição a quente, reposição a frio quando a gente não conseguir fazer no mesmo dia, e a gente deixa um aviso com carimbo de provisório, né? Então a gente isso é muito usado na região metropolitana de São Paulo, e com o aprendizado que eu tive de lá, né? Trabalhei lá por 32 anos, a gente está trazendo isso aqui para os municípios do Vale também, e vai ser uma prática implementada aí por toda a empresa. É uma orientação da nossa diretoria de operação, né, diretoria executiva, que a gente tenha práticas padronizadas para o Estado, né, para que a gente tenha um serviço uniforme de saneamento, prestação de serviço da Sabesp. Então, é uma preocupação nossa e estamos de olho nisso, sim. E hoje, por ser uma empresa também privatizada, as empresas que vão trabalhar para nós também, se não estiver atendendo, a gente tem uma forma mais rápida de trocar, né? Então vai ser convidada para trabalhar com a gente, e se alguma empresa não estiver atendendo e a prefeitura, né, que é nosso parceiro, aponte isso também, a gente já faz a substituição desse parceiro para que a gente não conviva com essas questões aí de descaso, né? Porque a gente quer um serviço de qualidade, né? A Sabesp, apesar de estar privatizada, ela presta um serviço público à população. Senhor presidente, posso fazer outra? Claro, com certeza, Nicola. Desculpa, como é que é o nome do senhor? Emerson. Senhor Emerson, obrigado pela resposta. Hoje a prestadora de serviço que faz esse conserto é a Sanevale, positivo? Positivo. Já que a gente tem esse Sanevale, vocês prezam, que eu tenho certeza, pela melhoria da qualidade do asfalto, vocês têm algum prazo, alguma coisa que a gente possa vir prestando atenção na rua para que a gente possa até cobrar mais tarde esse tipo de serviço, porque quando a gente passa e vê que o serviço está mais mal feito ou alguma coisa nesse sentido, tem um prazo que a gente possa estar entrando em contato com vocês? Qual seria o caminho para a gente poder estar tomando aí, ajudar até a Sabesp a sermos fiscalizadores da obra de vocês, porque a população vem até a gente, nos procura para que a gente possa ajudá-los. Então a gente vai atrás da Sabesp para a gente poder ajudar a Sabesp também a solucionar esse tipo de problema. Legal, vereador. Então, a gente tem um departamento de manutenção que está muito atento a isso, né? Esses novos modelos de contrato devem entrar agora aí no segundo semestre, né? Final de junho, começo de julho. Mas, independente disso, a situação que está hoje, a gente já está de olho para que tenha uma evolução disso, né? A gente vai trazer uma questão de mais vistorias, né? Para que a gente identifique mais rápido isso e possa cobrar as empresas para a melhoria desse pavimento. Então, a gente está agregando pessoas e tecnologia para que a gente tenha maior número de verificações na cidade, para que a gente haja rápido e identifique e não evite a reclamação, né? Então, agora para o segundo semestre, a gente já tem esse novo modelo, a gente tem um contrato que a gente vai trazer, falamos dele até hoje, que é o Willy, que é a uberização da vistoria, né? A gente tem uma reclamação, a gente já dispara para um monte de pessoa que vai estar cadastrada próximo àqueles locais, a pessoa já faz um vídeo, manda uma foto, a gente já identifica e consegue ter uma atuação mais rápida para identificar esses problemas de pavimento. Obrigado, presidente. São essas minhas considerações. Depois, se vocês puderem deixar aí diretamente para a gente estar exposto aqui até na Câmara, a gente passar pela TV Câmara, esse canal, acho que seria muito interessante até para nós vereadores mesmo, se vocês tiverem um canal direto para nós vereadores podermos estar sempre entrando em contato, apesar que sempre que eu tenho solicitado a Sabesp, muito prontamente eu tenho sido recebido aqui por um nobre colega de vocês aí, se vocês puderem ajudar só com essa, para a gente ter à disposição o canal que a gente possa entrar, tá bom? Muito obrigado pelo esclarecimento aí, obrigado, presidente. Obrigado. Só complementando rapidinho, o Valdir que está comigo aqui, já suspendemos o uso da areia, que realmente estava usando, o Valdir já falou aqui, né, e está fazendo a reposição em 2 etapas aí para que a gente avance na qualidade.
E, com certeza, o canal aí para os vereadores, a gente tem o gerente da área aqui, né, o Valdir, que está fazendo a transição com o Mendes, e é o canal direto. E a gente quer ouvir de vocês, porque a gente sabe que representa a população e essa parceria para nós é de suma importância. Eu não queria citar o nome do Valdir, mas é ele mesmo, o cara que sempre solicitamente, quando eu preciso de alguma coisa da Sabesp, ele muito solicitamente atende esse vereador, não sei se atende os outros, mas esse vereador, muito satisfeito pelo trabalho dele. Muito obrigado pelo privilégio, então, Valdir. Obrigado, vereador Nicola. Próximo vereador a fazer as considerações é Isaac do Carmo. Obrigado, vereador Moisés. Primeiro, quero parabenizá-lo pela iniciativa dessa audiência pública. Quero aqui desejar uma boa tarde aos nobres colegas aqui presentes, aos representantes da Sabesp e a toda a população que nos assiste. Eu queria falar aqui nesta oportunidade de uma forma que nós temos que olhar a Sabesp com outro olhar, a partir do momento que ela foi privatizada. Não é mais uma empresa pública, tem aqui trabalhadores da Sabesp com décadas de serviço prestado, na época estatal, e agora nós estamos falando de uma empresa privada. Portanto, uma empresa privada, ela tem, como qualquer empresa, o objetivo de ter o lucro. E a nossa preocupação, e eu sou vereador do Partido dos Trabalhadores, sempre foi de que, uma vez privatizada, nós tivéssemos um olhar muito ao lucro e uma queda na prestação de serviço e na qualidade. A minha pergunta ou algumas delas, a primeira é no seguinte sentido: essa privatização, qual o impacto diretamente em termos de serviços, de servidores da Sabesp, essa redução, o que isso representa aqui para a nossa região, se tem alguma redução, porque a pergunta vai no encontro de ter essa preocupação. Nós temos profissionais de 10, 15, 20, 30 anos de Sabesp, que tem todo um conhecimento, e a partir do momento que possa haver e toda empresa, quando é pública privatizada, tem essa redução de servidores, de trabalhadores. Então, a minha pergunta seria a primeira nesse sentido. A segunda, se existe já uma política clara da Sabesp, uma vez ela sendo uma empresa já privatizada, do ponto de vista de proteção das nascentes, As nascentes na nossa região, é algo muito importante para que a gente possa preservar a água, que nós sabemos cada vez mais os desafios serão maiores, Então, gostaria dessa resposta. E a terceira questão é que eu venho de um coletivo que me trouxe essa casa, especialmente o segmento dos metalúrgicos, Eu sou advogado dos sindicatos metalúrgicos, fui metalúrgico por 18 anos na Volks, presidente do sindicato, e a gente já apresentou para o prefeito uma demanda do sindicato, mas também dos trabalhadores e também dos empresários do distrito do Piracangaguá, que não tem esgoto. E aí é um distrito, talvez o mais importante do ponto de vista industrial da cidade, de geração de emprego, portanto, de recursos para a cidade, e que fica muito difícil as multinacionais defenderem investimentos nessas unidades já instaladas ou a vinda de outras numa região que não consegue nem colocar o esgoto. Então, elas têm que gastar dinheiro, recurso. Então, a Sabesp é uma empresa hoje privatizada, sabe do que eu estou falando aqui, E aí me preocupa o seguinte sentido: vocês falam no investimento de 1,9 bilhões até 2060. Eu sei que vocês já começaram tratamento de esgoto na região do Una, mas eu gostaria de saber se existe já uma perspectiva do início da obra para a região do distrito do Piracangaguá. Essas eram as minhas considerações e quero só reafirmar as minhas preocupações também na fala do vereador Pirulito com relação à qualidade da água do nosso município, corroborar aqui também com a fala dos vereadores que já falaram dessa preocupação nossa da cidade, mas também especialmente aqui da Câmara Municipal. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pela pergunta. Vou respondendo aí a primeira, em relação à privatização. Eu sou de carreira da Sabesp, 33 anos na Sabesp, pude participar de todo esse processo e tive algumas vezes com o governador, que era a grande preocupação, que chamou nós técnicos lá, falou: nós vamos dar sequência nisso, mas a minha
principal preocupação com a população, com os técnicos da Sabesp, que a gente não perca a qualidade do nosso serviço. Então, isso está sendo muito bem observado. Tem uma renovação de quadro, né? Está aqui a Gabriela, que veio do mercado, né? Está compondo um time, estamos trocando experiência, estamos trazendo tecnologia. Então, a gente está aqui, está fazendo aí o melhor para que não tenha essa redução da qualidade do serviço, né? Essa é uma preocupação inicial, né? Então, a Sabesp, o modelo de privatização, ele é um modelo que a empresa, ela tem que ganhar, mas ela tem que investir, né? Não é só o lucro, ela tem que investir. Então, dentro da sua essência, do seu serviço, apesar de estar privatizado, é um serviço público, né? E a gente continua preocupado com o nosso cliente. A gente tem a tarifa social, né, para as populações aí de baixa renda. A gente pede muito aproveitar aqui esse momento para todos os vereadores que incentivem aí as pessoas que vocês têm contato com as comunidades, que façam o seu cadastro no CadÚnico, porque isso é o que vai garantir uma tarifa diferenciada para quem merece essa tarifa, né? Então, isso é muito importante, que vai ser o mecanismo que a Sabesp tem de olhar, né? E isso é um mecanismo que é do governo federal também. E isso era para ter sido finalizado em dezembro, não foi. A Sabesp está bancando essa tarifa ainda para que não tenha impacto na população, né? Então, isso é importante dizer, né? Então, a preocupação é de manter um serviço de qualidade, vereador. Em relação à questão das nascentes, né? A Sabesp, ela segue aí todas as orientações dos órgãos de controle, quanto à retirada da água, outorga, licenciamento das suas instalações, né? Então, a gente é muito cobrado, não é simples. Hoje, até pela manhã, a Sandra, que está aqui comigo, a gente estava numa reunião com a CETESB, né, para conseguir as licenças. A gente faz todo o processo, já fazia enquanto é Estado, e hoje privatizada também continuamos fazendo e dando todos os esclarecimentos aos órgãos de controle. E assim, a gente não faz o que a gente quer, não, a gente segue a legislação. E a pergunta última aí, mais específica do bairro, eu vou pedir ajuda aqui para o Valdir, que deve ter informações aí para que a gente possa responder ao vereador. Boa tarde a todos. Existe um projeto de expansão para o Piracangá. Está encaminhado com o pessoal de engenharia, diretoria, para definir o projeto de execução e início de implantação das obras. A previsão de atendimento disso é a partir de 2027. Vou só fazer uma complementação aqui aos meus colegas. Acho que o primeiro ponto da privatização é que vale ressaltar que facilita com que a gente tenha os serviços de forma mais rápida e que a gente consiga fiscalizar, e se não tiver uma qualidade atendendo, a gente não tem nada que nos prenda. Então, isso faz com que a gente fique mais célere no atendimento da população. Acho que o segundo ponto é com relação ao meio ambiente, que estava sendo bem discutido. A Sabesp está criando áreas próprias para que a gente mantenha a segurança hídrica, tá? Então, é da nossa maior preocupação que a gente tenha toda essa parte de meio ambiente muito bem assentada, para que a gente consiga fazer todo atendimento e universalização à população, sem a gente prejudicar o que vai fornecer água para a gente. Então, é uma preocupação. E com relação aos bairros que o Valdir passou, a gente tem feito esse trabalho de planejamento, lógico que priorizando principalmente ali o maior número de pessoas possíveis, então a gente vai vendo pelas zonas populacionais, mas se vocês aqui da cidade têm a sensibilidade maior que a nossa e entenderem que isso é uma prioridade maior, a gente faz o replanejamento, traz essa prioridade um pouquinho mais para frente, deixa alguma coisa um pouquinho mais para adiante, tá? Isso tudo a gente consegue contornar se for algo realmente de prioritário, que o atendimento em 2027 fica ruim. Deixa eu só complementar a questão das nascentes, vereador. Nós temos aí o SP Águas, né, o antigo DAE, né, que ele que faz toda essa gestão de recursos hídricos. Eu tive a oportunidade de passar um ano trabalhando lá. Eu também sou uma funcionária de carreira da Sabesp, tenho 28 anos de empresa. E lá se tem várias discussões a respeito disso, né, inclusive nos comitês de bacia. Eu entendo que essa questão das nascentes é algo que tem que ser levado para os comitês de bacia. A Sabesp participa junto, né, nesses comitês, que cuidam da região específica, onde pode-se ter programas que são financiados até pela Agência Nacional de Águas,
de proteção de nascentes e de fazer ações ali junto ao comitê de bacia, né? Porque quando a gente fala de nascente, a gente está falando de nascente em propriedade particular, né? Então, é algo muito, assim, grandioso ali e complexo, que exige a participação de vários entes, né? Para que a gente consiga fazer um trabalho para proteger esse recurso. Presidente, só pela ordem, agradecer as respostas e pedir licença que eu também preciso me retirar, tenho compromisso às 4 horas. E, mais uma vez, parabenizando aqui a iniciativa do vereador Moisés Perolito. Muito obrigado. Obrigado, vereador Isaac do Carmo. Com a palavra agora, o vereador Dentim, João Henrique Dentim. Boa tarde a todos. Parabenizo Moisés. Agradeço a presença de vocês. O Valdir, não vai dar para puxar a orelha do Valdir. O Valdir está indo embora dia 19, agora vai ser o Mendes, rapaz. Então não vou ter que puxar a orelha do Mendes. Eu não gosto de fazer o que eu tenho que fazer, porque eu vejo que todo mundo, cada um de vocês tem família, né? Nós trabalhamos para sustentar nossas famílias, mas eu vou colocar aqui, Rua José Alves Bezerra Filho. É ali no Barreiro. É um processo desde 2013. Iniciou-se em 2013. Eu estou no meu 3º mandato. Desde o primeiro mandato a gente briga. Eu estive na última reunião, até eu brinco com o Valdir, eu e o Katayama, nosso japonesinho. Por onde anda esse japonês? Está na Sabesp? Traz ele para nós. O japonesinho é maravilhoso. Nós tivemos em agosto. Sentamos, foi mostrado um mapa. Eu tenho fotos aqui com orçamento, com o projeto, tudo certinho, tudo aprovado. Vereador, nós vamos ver, lá estamos vendo em São José dos Campos o orçamento como está, porque está em São José dos Campos. Gente, esse gerúndio não dá mais. 2013, essa população ela não tem rede de esgoto, e quem está nos assistindo, porque a população dessa rua está nos assistindo nesse momento, eles pagam caminhão para esvaziar a fossa direto, gente. E nós não temos um retorno disso. Eu costumo dizer, até eu brinquei para o Mendes, né? O Mendes vai assumir, eu falei, então segunda-feira está tudo pronto, né? Ele falou assim, vereador, não é padaria. Eu falei, não, eu entendo que não é padaria, mas não dá também para esperar tanto tempo, entendeu? Esse é o meu primeiro fator, o Mendes sentando, eu mando para vocês, eu vi vocês anotando o nome da rua, José Alves Bezerra Filho, ali no Barreiro. É crítico, pelo tempo que se está, e eu não estou falando de uma zona rural afastadíssima. Se você olhar no mapa, eu falo para você que é a zona urbana. Então, é um absurdo para nós, numa zona urbana, você ter uma rua que não tem, por falta de uma estação elevatória. Não é fácil também, a gente entende. Por isso vamos, mas acho que está no limite. Socorro, é socorro mesmo que eu espere. Segundo, é o que o Bob mesmo falou. Eu moro num condomínio, nós temos 4 cisternas de 20 mil litros. Teu nome? Sávio. Então, na apresentação está aqui. Todas as reclamações de águas recebidas através dos canais de atendimento foram atendidas, inclusive visita técnica, tudo mais, tal. A pergunta do Bob é justamente, eu vi, acho que tem alguma coisa para a prefeitura. Nós somos obrigados a esvaziar uma cisterna de 20 mil litros de água suja e pagamos por essa água. É esse o absurdo. O entendimento de que você tem que fazer a obra, que você tem que escavar, você tem que tirar. E aí tem uma perguntinha aqui, quantos metros, espera aí, quer ver? Qual a porcentagem de rede de ferro ainda falta para trocar? Com o contrato vigente do remanejamento, vai ser zerado esse passivo quando? Porque assim, eu entendo que vocês têm problemas, muito trabalho, só que quem paga a conta não é a prefeitura. Somos nós, são os condomínios. E as contas do condomínio, desculpa, eu também pago. E nós, homens, sofremos, tá? Porque vocês, mulheres, são injustas com nós. Aqui é dedão mesmo.
A minha mulher ia no banheiro, chegava a mulher, você não deu descarga? Eu falei, amor, esse xixi não é meu, é da Sabesp, essa água suja é da Sabesp, não é minha. Eu ia lá, dava descarga, voltava, aquele amarelão na pia, parece que se você vai usar o vaso sanitário, parece que o vaso sanitário está sujo, porque até você esvaziar uma cisterna, esvaziar tudo, você fica com um tempo enorme de água suja e você paga por essa água suja. Tá? Então, assim, é isso que para nós não vem. E o último, eu esqueci, não provoquei o Carlos aqui, existe uma lei minha, onde nós temos na conta d'água da Sabesp, me recordo que é mais ou menos esse tamanho, um espaço em branco da Sabesp, que vocês utilizam às vezes para colocar que a gente está devendo, tudo mais, vocês cobram, a gente é legalzinho, graças a Deus não me cobram mais, que vem no condomínio. Então vai para o condomínio, a gente paga lá. Mas vem lá, nesse espaço eu tinha colocado uma lei minha, aprovada aqui em Taubaté, onde a Sabesp tem que informar aos seus usuários aquilo que ele tem direito a ressarcimento. E essa lei nunca foi cumprida pela Sabesp Cidade de Taubaté. Me surpreendeu, quase caí da cadeira, você me falar que vocês não são multados. Existe uma lei do vereador Gessé Silva, que por falta d'água ou água suja, a prefeitura tem que multar em R$30 mil a Sabesp. Então, prefeitura, o que vocês estão fazendo? Eu tiro vocês, profissionais. Eu estou me dirigindo à Sabesp, empresa, não o trabalho de vocês. Principalmente vocês agora, como... Eu também concordo, quando a gente fala de privatização, e aí eu uso o Centro Pop, que foi privatizado, entrou a Missão Sede Santos, conseguiu pegar um morador de rua, botar no avião e ir embora, porque é mais rápido, você não tem licitação. Então eu quero acreditar e quero dar esse tempo à Sabesp, porque com a privatização, a forma de contratar vai ser mais rápida, a forma de fiscalizar é mais direta. Então eu quero acreditar numa nova Sabesp, eu quero ter isso. Mas a gente precisa, no papel, ver isso. Então, essa lei, por que não está cumprindo? É tão fácil. Tudo bem, pode até colocar aquela lentinha que nós vamos ter que colocar aumento para ler, informar, para que eles tenham direito, porque em casa, apesar de tudo, tem a máquina de lavar, que a mulher estava lavando a roupa do netinho que vai nascer, ela teve que lavar 2 vezes, ficou em casa mesmo, todo o prejuízo. Eu tenho 2 filtros de água interna na cozinha. Então, tudo isso daí são prejuízos que vêm para nós, entendeu? Eu sei quem tem que pagar a conta é a Sabesp. Nem que a Sabesp repasse alguma coisa. Que não dá para ser é o munícipe, o pobre. Porque nós somos vicentinos e a gente visita famílias pobres e carentes. A gente está falando de 20 mil litros. Não importa, para o pobre, 100 litros de águas para ele custa muito. Então, é isso que eu queria, que vocês olhassem com carinho isso, esse do Barreiro, e dá uma olhadinha na lei. Vamos colocar essas leis em prática para nós, tá bom? Senhor presidente, são as minhas considerações. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dentinho. Emerson vai responder os questionamentos? Só para combinar aqui com o vereador, né, a questão aí do esgoto, do bairro Barreiro, que ele falou, a gente reconhece aí, né, tem algumas situações em função de topografia, dificuldade, mas como eu disse aqui no início da minha fala, né, o nosso limite hoje é 2029, né, então a gente tem que atender todo mundo com água e esgoto, então vamos revisitar esse problema e trazer isso, e a gente sim, muito sensível a essa questão que estamos tratando aqui do tema de qualidade, falar que esse novo contrato que eu citei aqui, que a gente começa no 2º semestre, vai dar muita celeridade aí na remanejamento dessas redes que ainda faltam na cidade. E o nosso trabalho a gente tem essa conclusão também de renovar esses ativos até 2029. Então está no nosso plano e será cumprido. E a gente vai ter um painel de acompanhamento, né, que a diretoria aqui da SAN de Relações Institucionais, isso está sendo construído, em breve vocês terão acesso a isso para ver com essa transparência os investimentos que estão sendo realizados na cidade e se está atendendo o anexo 2 do que foi comprometido no contrato. Emerson, desculpa, presidente. Lei 5.522, 10 de dezembro de 2019, até hoje não foi cumprida pela Sabesp, de minha autoria. E esse do Barreiro, eu tenho aqui, eu
vou cobrar palmeirense. Palmeirense com palmeirense se entende. Eu acho que não deu certo o Valdir, porque o Valdir não é palmeirense. O Mendes vai entrar, é palmeirense, acho que com o Mendes vai virar mais rápido. Mas a gente tem, vocês, Sabesp, na reunião que nós fizemos, vocês têm o projeto aprovado, tem o orçamento, tem... O processo de vocês está completo. De verdade, falta só a empresa mandar o dinheiro e fazer. Entendeu? Eu acho que é só isso que falta, porque o processo de vocês está certinho, lindo. Parabenizei o Valdir quando eu fui lá, que está tudo certinho, com valores. Eu acredito que falta atualizar, porque de agosto para cá, inflação no Brasil não existe, né? Então, vamos embora. Então, acho que falta isso, mas está prontinho para dar uma melhor qualidade para esses municípios. Vamos contratar sim, vereador, com certeza. Bom, pegando esse gancho aí, senhor Emerson, eu queria fazer um pedido a vocês, aproveitando nessa convocação. Tenho ali na Avenida Bandeirantes, próximo àquele posto RUF, próximo ao Trivelato, ao condomínio Trivelato, tem uma pracinha ali que foi feito um campo society, é público, tá? E é para a comunidade, e é muito utilizado ali. Só que lá não tem água. Nós entramos com um pedido lá atrás para a possibilidade da Sabesp fazer essa extensão. E ali é uma área de corte e não tem extensão para pôr água, tem só canal de água e esgoto na rua de trás. Então, assim, eu queria fazer um pedido encarecidamente para vocês, conseguir fazer essa extensão de água ali para a gente naquele campinho society, porque ali é a comunidade que usa, as crianças, né? É bem utilizado ali e não tem água. Foi feito um presente de grego. Fizeram um campinho lá que não tinha como aguar, não tem como as crianças ir no banheiro. A gente pode mandar emendas lá para fazer vestiário, banheiro, mas não tem água. Não passa água ali na Avenida Bandeirantes, nesse pedaço, em frente ao posto. Moisés, faz um favor para mim, passa o endereço certinho, eu vou pedir para levantar o estudo disso, ver o que precisa ser feito para a gente avaliar esse prolongamento lá. Tá bom. Por favor. Entrego em mãos para vocês, pode ter certeza. Tem mais alguma consideração? Alguma complementação de informação? Alguma coisa? Só complementar, né, vereador? A gente fica à disposição aqui, né, para estabelecer essa comunicação aí, dos telefones, passamos os telefones nossos aí, reforçar a Gabriela aqui à frente da Gerência Regional do Vale do Paraíba, e o papel dela, o trabalho dela é fazer essa interlocução aí com todos os entes, né, e para que a gente consiga cumprir aí nossas obrigações e atender o esperado pela população aí de Taubaté. Então tá bom. A previsão de conclusão dessa grande obra aí até 2029 para não ter mais essas águas encardidas na casa da população, né? Positivo. Então tá bom. Bom, você que nos acompanhou pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, meu muito obrigado. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam que hoje à noite, às 18h30, nós temos a convocação da Secretaria de Saúde, da Secretária de Saúde do município de Taubaté, Rosana Gravena. Você não pode perder, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Discutindo de forma satisfatória, declaro os trabalhos encerrados na tarde de hoje. Deus abençoe. Obrigado.